O sol nascia por trás das colinas de pedra de São Bento das Dores, uma vila colonial esquecida entre cafezais e véus de neblina. No casarão dos Antunes, os sinos não tocavam há dias, as janelas permaneciam cerradas, e os criados murmuravam, pelos cantos, como se uma desgraça pairasse sobre os alicerces da nobre linhagem. Beatriz Antunes, a filha única do barão Álvaro de Antunes, caminhava pelo salão principal como uma sombra do que um dia fora. Aos 26 anos, com traços de porcelana e uma postura treinada desde o berço, ela era o orgulho do clã Menos, até que a verdade sobre sua infertilidade se espalhou como peste entre os salões dourados da elite rural, seu noivado com o filho do Visconde de Lavras fora dissolvido publicamente. O vestido de noiva, bordado em Lisboa, foi trancado num baú como um luto proibido. Mas o pior não foi a humilhação nos salões. Foi a decisão tomada por seus próprios pais. Ela não serve mais para casamento nem para aliança. O barão, com a frieza de um comerciante rejeitando uma mercadoria danificada, será vendida, não como escrava, mas como serva. Uma forma de retribuir à terra o que ela nos tirou. A mãe, a baronesa Clarice, não protestou. Preferiu se esconder atrás de seus frascos de essência e bordados, fingindo não ouvir os soluços da filha durante a noite. Assim, numa manhã cinzenta, Beatriz foi colocada dentro de uma carroça, com apenas uma trouxa de roupas e um documento de transferência. Seu destino, a fazenda do Ribeirão Escuro, um terreno decadente nos limites do sertão, pertencente ao comendador Duarte, um velho amigo do barão, que aceitara o acordo com uma condição estranha. Ela não será minha, não se verá. Casa Grande será entregue ao meu feitor escravizado, um homem viúvo, com 3 filhos bastardos. Que ela viva entre os que não podem ter herança, para aprender o valor do que perdeu. Foi assim que Beatriz, a flor da casa Antunes, tornou-se serva de um ex-escravo. A carroça balançava entre valas e pedras. Beatriz, suja da estrada, tentava manter a coluna ereta, como aprendera com a governanta francesa. Mas a poeira, o cansaço e o medo corroíam sua pose nobre. Quando finalmente chegou à fazenda, já era fim de tarde. Um capataz mulato a levou sem palavras até uma casa simples de barro e madeira afastada da Cid. Lá, num alpendre esburacado, 3 crianças a observavam, com olhos de mato. E então ele apareceu. Jonas era alto, de ombros largos, pele escura como terra molhada e olhos que não sorriam. Vestia uma camisa de algodão grosseiro e segurava uma enxada ainda suja de lama. Seus traços eram firmes, mas havia algo nos seus gestos que lembravam um homem que já amara demais e perdera tudo. Você é a mulher branca mandada pelo patrão. Ela assentiu, incapaz de esconder o tremor. Não tenho onde te pôr, disse ele. Seco, pode dormir no celeiro se não tiver medo de rato. Beatriz, humilhada e sem escolha, apenas abaixou os olhos. Os dias seguintes foram uma lenta. Beatriz precisava carregar água do poço, esfregar roupas com sabão de cinza, dividir o mingau com crianças que a olhavam como um ser estranho. Jonas não falava muito, trabalhava o dia inteiro e voltava com os braços cobertos de calos e silêncio. Mas algo inesperado começou a brotar. Foi numa noite de chuva, quando Beatriz escorregou no barro e cortou o pé. Jonas entrou na cozinha e a encontrou tentando esconder o choro. Ele se agachou, lavou seu ferimento e costurou a pele com linha de sisal. Ela quis protestar, mas suas mãos eram firmes, cuidadosas. Ele nem a olhava nos olhos. Por que está fazendo isso? Sussurrou ela. Porque até o gado a gente cuida quando se machuca, respondeu ele, sem amargura, mas também sem doçura. Com o tempo, Beatriz começou a ouvir os risos das crianças. Uma delas, a menor, chamada Luzia, passou a se deitar em seu colo. Ela começou a ensinar a menina a bordar, como aprendera com a baronesa. Logo, a casa de barro tinha almofadas coloridas e panos enfeitados nas janelas. E uma noite, Jonas chegou do campo e viu a cena. Beatriz, sentada no chão, com as 3 crianças dormindo sobre ela. Por um segundo, seu rosto se suavizou, mas ela se virou, rápido demais, e foi lavar o rosto no poço. A vizinhança começou a comentar. Viram a sinhazinha morando com o escravo? Dizem que ela limpa o chão e canta para as crianças. Mas a fazenda prosperava de novo. A horta crescia. O celeiro estava limpo. E até o velho comendador comentava com os amigos. Parece que a filha do barão tá dando sorte pro negro. Só. Beatriz sabia que não era sorte. Era o calor da vida simples, a ausência de julgamento, a liberdade que jamais tivera entre lustres e taças de cristal. E aos poucos seu olhar começou a seguir Jonas com mais do que curiosidade. Era admiração. Era desejo proibido. E então, uma noite, Jonas demorou a voltar do campo. Chovia muito. Beatriz ficou preocupada. Saiu, com um lampião,
atravessando a lama, até o milharal. Encontrou-o caído, com a perna presa sob uma tora. Ela tentou ajudá-lo, mas ele gritou: "Vá embora! Não preciso de você." Mas ela não foi. Usou uma alavanca, cortou cipó, puxou seu corpo até conseguir libertá-lo. E ali, sob a chuva, ela gritou de volta: "Você pode não precisar de mim, Jonas, mas eu preciso de você." Ela, pela primeira vez, de verdade. E entre o barulho da chuva, o peso da noite e a dor da perna machucada, ele deixou que ela o segurasse. A partir daquele dia, algo mudou. Eles começaram a trabalhar juntos. Ele ensinava a podar. Ela ensinava a ler. Ele contava histórias de seus tempos na senzala. Ela falava de bailes que odiava. E ali, entre feridas antigas, o impossível começava a florescer. Mas o mundo não esquece tão fácil. E o barão de Antunes, ao saber que a filha vivia entre crianças negras e chamava um escravo de companheiro, decidiu agir. Com uma carta selada e uma ordem implacável, a tragédia começaria. O cavalo chegou numa madrugada gelada, relinchando na entrada da fazenda do Ribeirão Escuro. O mensageiro não quis descer da cela. Entregou a carta lacrada com o selo dourado da casa Antunes e partiu sem dizer palavra. Jonas a recebeu em silêncio e deixou o envelope sobre a mesa de madeira, ainda úmido do orvalho. Beatriz reconheceu o brasão assim que acordou. "Meu pai", murmurou, sentindo o coração apertar no peito. Jonas não comentou. Voltou ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Mas à noite, enquanto os filhos dormiam e a lamparina os envolvia numa penumbra dourada, ele colocou a carta diante dela. "É sua escolha. Sim, mas se quiser abrir, esteja pronta para o que vier." Ela respirou fundo, rompeu o lacre com mãos trêmulas e leu: "Beatriz e Antunes, por ordem de honra da nossa casa, e para preservar o nome de tua linhagem, estás convocada a retornar imediatamente ao nosso domínio. Está acertada a tua nova aliança com o coronel Jorge Vasconcelos, viúvo, sem filhos legítimos. Ele concordou em aceitar-te, mesmo com tuas condições. Considera-se um ato de misericórdia e retribuição. A carruagem chegará no próximo domingo. Barão Álvaro de Antunes." Beatriz deixou a carta cair. Jonas olhou para ela. "Você vai." Ela hesitou. "Ele me vendeu, Jonas, como se eu fosse Trapalve, e agora quer me casar com um homem que nem conheço, como se fosse um gesto de caridade. Mas é sua família, sua casa." Ela riu, amargo. "Esta aqui virou minha casa. Essas crianças são mais minha família do que o sangue, que me desprezou." Ele não disse nada, mas a tensão em seus ombros falava alto. Ele estava se preparando para Perdiclá. No dia seguinte, Beatriz acordou antes do sol. Saiu para o campo com Jonas. Pediu que a ensinasse a segurar a enxada. Ele relutou. Depois cedeu. Ela aprendeu a plantar. Aprendeu a sujar as mãos sem vergonha. E ele, sem dizer, passou a observá-la, com olhos mais longos. Não era mais a nobre rejeitada. Era uma mulher que resistia, que renascia da lama. Mas o domingo chegou. E com ele, a carruagem. O cocheiro bateu na porta, impaciente. Jonas estava no celeiro. Beatriz vestia um vestido branco simples, bordado com as mãos de Luzia. Seus olhos estavam secos. Ela chamou: "Jonas, eu quero ir embora com você", disse ele de repente, antes que ela dissesse qualquer coisa. "Levo as crianças. A gente foge. Tem terras livres do outro lado da serra, onde ninguém nos conhece." Ela quis dizer sim, mas seus olhos caíram sobre Luzia, dormindo num canto, e sobre a carta do pai, ainda na mesa. Era como se o peso do mundo estivesse ali, entre o que ela fora e o que poderia ser. "Não, Jonas, não vamos fugir. Eu vou ter, mas não por medo. Vou olhar nos olhos do barão, dizer quem eu sou, dizer que não sou dele. Você não precisa provar nada. Preciso sim. Preciso me libertar do que ainda me prende." Ela partiu. A viagem foi longa, silenciosa. Chegou ao solar Antunes como uma sombra do que partira. Os criados a olharam com espanto. O barão a recebeu na sala de visitas, sentado em seu trono de madeira entalhada. "Vejo que está mais bronzeada", disse ele com escárnio. "E mais magra. Talvez isso ajude com o coronel." Beatriz ficou de pé diante dele. "Não vou me casar com ninguém." O barão bateu na mesa. "Você não tem escolha. Eu paguei caro por essa união." "Pagou por uma boneca sem alma. Mas eu sou mulher. E mulher não se vende, pai." A baronesa apareceu à porta, pálida como sempre. "Filha, não precisa criar escândalo. Já basta", disse Beatriz. "Eu vim só para dizer isso. Est livre. Vocês é que são prisioneiros. Tu não." E saiu, sem olhar para trás. Mas o barão não aceitava humilhação. 2 dias depois, enviou um grupo de jagunços à fazenda do Ribeirão Escuro. Mandou queimar a casa de Jonas, prender os filhos, levar o homem como fugitivo por ter abrigado uma mulher nobre sem permissão.
Foi Luzia quem correu até a vila mais próxima e mandou um bilhete escondido para Beatriz. Ela voltou correndo, a cavalo. Quando chegou, o que viu foi devastador. A casa queimada, as crianças chorando, e Jonas, preso por correntes de ferro, sendo levado em cima de um carro de boi, como gado. Ela se jogou na frente. Parem, parem agora, um dos jagunços riu. Ordem do barão, Sinhazinha, esse aí, vai para Senzala do Sul. Beatriz se virou para os curiosos que se aglomeravam. Ele é pai, é trabalhador, foi ele que me salvou da miséria. Você é branca! Gritou um. Ele é negro, é escravo, não mais, gritou ela. A partir de hoje, eu sou o que ele for. Se ele for cativo, e o Sul também, se ele for livre, eu serei também. Os gritos ecoaram, e foi então que a multidão, feita de lavradores, mulatos, ex-escravos e alguns brancos pobres, começou a se mover. Aos poucos, um círculo se formou ao redor da carroça. E alguém puxou as rédeas. Outro soltou as correntes. Um terceiro apontou um facão para os jagunços. Chega de barão mandar aqui, disse um lavrador. Os jagunços fugiram, amedrontados. Jonas caiu de joelhos. Livre, Beatriz correu até ele, o abraçou com força. Diante de todos, foi naquele instante que o impossível se tornou verdade. Mas os Antunes ainda não haviam sido derrotados. O barão não aceitaria a vergonha. Mandaria soldados. Acusaria Jonas de sequestro. Usaria a lei. A luta apenas começava. O céu de São Bento das Dores parecia suspenso, sobre uma respiração contida. Desde o levante popular que libertou Jonas, a vila rural murmurava uma tensão nova. A casa do barão Antunes se fechara em silêncio menos, mas os que o conheciam sabiam. Ele jamais deixava um desafio impune. Beatriz e Jonas, com as crianças, se refugiaram na antiga olaria da fazenda, que há tempos estava abandonada. Era um galpão de barro grosso, coberto por telhas quebradas e cheirando a cinza. Mas ali havia calor humano. Jonas acendia o fogão de lenha com os pequenos, e Beatriz os envolvia com histórias contadas à luz de lamparinas. Luzia dormia agarrada ao braço dela todas as noites. Na segunda madrugada, chegou a notícia: Dona Francisca, comadre da baronesa e fofoqueira oficial da vila. Chegou às pressas, montada num jumento, entrou sem bater. Filha, você precisa fugir. Oh, Brahma, ordem de prisão. Diz que você foi raptada, e que Jonas matou um capataz menos o. Que é mentira, claro, mas a justiça não se importa com verdades quando o ouro fala. Beatriz empalideceu. Jonas cerrou os punhos. Se fugirmos, seremos caçados como bandidos. Mas, se ficarmos, ele pode usar a lei contra nós. Beatriz o olhou nos olhos. Não somos criminosos, mas estamos cercados por um mundo que prefere a mentira do que aceitar que uma mulher branca possa amar um homem negro. Jonas desviou o olhar. Você sabe o que isso pode custar, Beatriz? Ela sentiu. Tudo, naquela noite, reuniram-se com os antigos companheiros da fazenda, lavradores, mulheres viúvas, negros libertos, filhos bastardos da terra. Beatriz subiu num caixote, como se estivesse num tribunal. Eu não tô aqui pedindo proteção, começou. Estou pedindo dignidade. Tô pedindo que deixem que eu viva com o homem que escolhi. E se for preciso morrer por isso, então que morra meu corpo menos, mas não minha vontade. O silêncio foi total. E então um velho ex-escravizado, chamado Elias, levantou a mão. Eu vi minha mulher ser vendida grávida, e não pude fazer nada. Vi meus filhos levarem chibatada porque riram na hora errada. E agora vejo essa sinhá dizer que ama um de nós. Isso nunca existiu antes. Ele olhou para Jonas. Pois bem, eu digo que essa terra não é mais do barão. É nossa. Isso é Alquizer, tomar de volta, que venha menos. Mas vai ter que pisar em nossos corpos primeiro. Um murmurinho começou a crescer. Pessoas se juntaram. Alguém trouxe uma bandeira feita de pano cru, com uma única palavra bordada em vermelho: livre. Na manhã seguinte, as tropas chegaram. 4 soldados da coroa, liderados por um sargento pago pelo barão, viam-se de longe, com suas fardas azuis e botas reluzentes, pisando o barro como quem pisa em formigas. Beatriz ficou na frente da olaria, com Jonas ao seu lado, e os filhos atrás. Um grupo de 20 moradores estava com eles, armados com facões, enxadas e pedras. O sargento desceu do cavalo. Viemos buscar a fugitiva Beatriz Antunes e prender o negro chamado Jonas, acusado de homicídio e sequestro. Beatriz deu um passo à frente. Eu sou Beatriz Antunes, e não sou fugitiva. Estou aqui por escolha. Então, será levada à força. Antes que os soldados se movessem, o povo avançou. O velho Elias ficou ao lado de Jonas. Um jovem, filho do lavradores, apontou a espingarda. As mulheres gritavam, as crianças se escondiam. Era o povo contra o império. O sargento hesitou. Um soldado recuou.
Vocês não têm autoridade sobre o amor, gritou Beatriz. E se tocarem nesse homem, estarão tocando em mim. O impasse durou minutos eternos. E então, o sargento voltou ao cavalo. Vamos embora. Isso aqui vai feder demais para nosso gosto. Partiram. Mas sabiam que aquilo não era o fim, menos apenas um recuo tático. Dias depois, chegaram boatos. O barão havia enviado um emissário ao governador provincial. Uma petição oficial exigia que Beatriz fosse declarada mentalmente instável por paixão degenerada e que Jonas fosse executado como exemplo para outros negros insubordinados. Beatriz desabou. Ele vai me internar num hospício. E matar você, chorou. Tudo por orgulho. Jonas assegurou forte. Se é guerra que ele quer, ele terá. Mas não com sangue. Vamos até a capital. Vamos levar nosso caso ao tribunal. Vamos enfrentar esse mundo na frente dos homens de toga e livro. Ela o olhou, surpresa. Você sabe o que eles farão com você se entrar numa sala dessas? Sei. Mas não sou mais escravo. E minha liberdade só tem sentido se eu puder lutar por você. E assim, Jonas, Beatriz e os filhos partiram. Com a ajuda de antigos amigos, chegaram à capital da província. Dormiram em estalagens pobres, comeram de esmolas, mas não recuaram. Beatriz escreveu cartas a juristas, a jornalistas, a padres e freiras. Sua história começou a se espalhar como uma semente na seca. Jonas, mesmo com medo, subiu ao púlpito de uma igreja e contou sua vida. Eu não peço perdão por amar, eu peço justiça por ter sido impedido de viver como homem. Francês que assistia à fala publicou o texto em Paris com o título L'amour interdit do Brasil colonial. A comoção se espalhou, mas no Brasil, a resposta foi brutal. O governador assinou a ordem de prisão. O barão Antunes recebeu a notícia com um sorriso. O fim chegou, mas ele não contava com o levante. Não contava que, naquele momento, em dezenas de vilas do interior, camponeses e ex-escravos estariam hasteando panos brancos com o nome de Beatriz, bordado em vermelho, nem que padres, freiras e alguns juristas começariam a questionar o poder dos barões sobre os corpos das mulheres e dos negros. Nem que o povo estava pronto para escolher um lado. E, em meio a essa nova guerra menos feita de palavras, jornal, cartas e preces, Jonas e Beatriz permaneciam unidos, mesmo sob risco, mesmo sob ameaça. Ela costurava uma nova bandeira. Ele preparava a fala que daria diante do tribunal. A história ainda não tinha fim, mas já não pertencia mais ao barão. A sala do tribunal provincial, em Ouro Novo, estava lotada. O mármore era frio, os vitrais empoeirados, e os juízes Saint-Evan, sei como estátuas de pedra, encimados por perucas coloniais que cheiravam a mofo e poder. Beatriz, trajando um vestido de algodão cru, com os cabelos presos num coque simples, caminhou até o centro do recinto sagaida por Jonas, de camisa branca e pés descalços. Atrás deles, as 3 crianças. À frente, um dos advogados mais temidos da província. Contratado pelo barão Antunes, Olo do Opsto, um jovem jurista idealista, pobre e recém-formado, que se oferecera para defender o casal. E a causa? Do lado de fora, uma multidão se apertava, muitos segurando panos brancos com o bordado em vermelho. Liberdade não se herda, conquista-se. O juiz principal bateu o martelo. Começamos o julgamento do caso Beatriz Antunes, acusada do fuga, desobediência e conduta indecorosa, e do cidadão Jonas, acusado de sequestro, rebelião e associação criminosa. A multidão murmurou. O advogado do barão se levantou. Excelência, o que está em jogo não é apenas a honra de uma família nobre, mas a estabilidade de nossa sociedade. Uma mulher branca, de linhagem antiga, entregue voluntariamente ao convívio e à cama de um ex-escravo. Onde vamos parar se isso se tornar aceitável? Beatriz se levantou. Excelência, com todo respeito, não fui entregue a ninguém, fui descartada. Meu pai me vendeu como se eu fosse um móvel antigo. E neste homem, nesta terra, e nestas crianças, encontrei o que nunca tive em minha casa. Respeito? O juiz a observou. Senhor Jonas, deseja falar? Jonas respirou fundo. Sua voz era grave, mas firme. Eu nasci na senzala. Vi minha mãe morrer de febre porque o senhorio achava caro o remédio. Trabalhei desde os 8 anos. E quando eu ganhei a liberdade, fui deixado como lixo. Construí meu barraco. Criei meus filhos como pude. Quando Beatriz chegou, ela não era branca, menos era ferida. E eu que sou negro, sou inteiro por dentro. Não a salvei, menos nos salvamos. Silêncio. O jovem jurista se levantou. Excelências, o que vemos aqui não é um caso de crime. É um caso de coragem. Um encontro entre 2 seres humanos que desafiaram a lógica perversa de uma sociedade que divide o amor por cor e nascimento. Se punirem esse casal,
estarão dizendo que o amor só é legítimo entre iguais. E isso nunca foi justiça. Isso é privilégio. O tribunal parou. Na tarde seguinte, a sentença foi adiada. O povo permanecia do lado de fora, sem arredar o pé. Jornalistas europeus enviavam cartas para seus países, relatando o caso. Igrejas faziam missas pela liberdade de Beatriz e Jonas. Mas o barão tinha aliados, e esses aliados eram muitos. Na manhã do terceiro dia, o veredicto foi lido. Considerando os fatos apresentados, este tribunal reconhece a autonomia da senhora Beatriz Antunes sobre seu corpo e suas escolhas. Não há crime em sua fuga. Quanto ao senhor Jonas, o tribunal, sob pressão do governador, reconhece a existência de evidências contraditórias quanto ao homicídio. Contudo, por razões de segurança pública, decreta-se sua prisão provisória, até julgamento futuro. Beatriz gritou: "Não, isso é injusto, vocês o estão prendendo por amar." Jonas ergueu os olhos para ela, sorriu. Suave. "Não tema, eu não sou mais um homem acorrentado por fora, só por dentro." E por pouco tempo. Enquanto ele era levado, a multidão gritava. Uma mulher desmaiou. Lúcia corava. Beatriz ergueu as mãos para o céu. "Então que me prendam também. Eu me deito no chão dessa cela, ao lado dele. Não quero liberdade sem ele." Os guardas hesitaram. O juiz se levantou. "Basta. Esta corte está encerrada." Mas as palavras já não importavam. Na prisão, Jonas escrevia cartas com carvão, ajudado por padres simpáticos. Beatriz visitava-o todos os dias, levando pão e esperança. A ensinar outras mulheres presas a bordar, a escrever. Fez amizade com prostitutas, lavadeiras, mães sem pátria. "Você devia ser santa", disse uma das detentas. "Não, só sou alguém que cansou de aceitar o lugar que me deram." Do lado do fora, o mundo começava a mudar. O caso inspirava discursos, protestos, sermões. O nome Beatriz Antunes virou símbolo de resistência feminina. Jonas, o negro livre, era lido em cartazes clandestinos. Escravos em diversas fazendas começaram a resistir, dizendo: "Se Jonas pode amar livremente, por que não eu?" Mas o barão não descansava. Planejou o assassinato de Jonas na prisão. Subornou 2 guardas. Mandou forjar uma briga entre detentos, para que a morte parecesse acidental. Beatriz soube por uma carta anônima. Desesperada, correu até o governador. Implorou, chorou, rasgou o próprio vestido diante de todos. "Matem a mim, mas não matem aquele homem. Ele é o que de mais puro esse mundo já produziu." O governador, tocado, ou talvez pressionado menos, assinou o habeas corpus. Jonas foi solto na calada da madrugada, quando Beatriz o viu na porta da cela. Sujo, cansado, mas vivo, caiu de joelhos. "Agora, somos livres. De verdade", disse ele. "Não", respondeu ela. "Agora somos sementes, e vamos germinar nos corações de todos os que acreditam no impossível." Mas a vingança do barão não estava terminada. E o preço da liberdade ainda seria cobrado aos campos de São Bento das Dores. Estavam em festa. Desde a libertação de Jonas, o povo havia declarado uma espécie de independência informal. Os lavradores fundaram uma cooperativa. Os ex-escravos começaram a dividir as terras abandonadas. E Beatriz, agora chamada de a Senhora do Povo, era vista como uma nova matriarca. Não por sangue, mas por coragem, ela e Jonas retornaram ao local onde fora a antiga olaria. Com a ajuda de todos, reconstruíram a casa, maior, com tijolos queimados e janelas largas. Cada canto era enfeitado com desenhos das crianças e bordados com palavras de liberdade. Ali nascia o que muitos chamavam de a primeira casa mestiça do sertão. Mas a paz era uma flor que crescia sobre campo minado. O barão Antunes, ferido em sua honra e prestígio, mergulhou em desespero. Isolado em sua fazenda, viu os aliados políticos se afastarem. Seus escravos começaram a fugir. Seus próprios filhos, irmãos, distantes de Beatriz menos, escreveram cartas pedindo que ele abandonasse a perseguição. Mas ele não podia. Sua vaidade era mais forte que seu juízo. E então, arquitetou seu último movimento. Na calada da noite, enviou um homem de confiança menos Silvério, ex-capanga e atual mercenário, para raptar Luzia, a filha mais apegada de Jonas. O plano era simples: usar a menina como isca para atrair o casal até a sede dos Antunes. Lá, encerraria tudo com fogo, bala ou veneno. Mas não contava com uma coisa: Luzia era esperta. E ao ser lavada, fingiu sono, memorizou o caminho, e no primeiro descuido, mordeu a mão do sequestrador, pulou do cavalo e correu para a mata. Beatriz e Jonas, ao saberem, saíram em busca da menina como 2 furacões de desespero. A vila inteira se mobilizou, lanternas na noite, gritos pelos campos, batidas nas portas,
Foi Jonas quem a encontrou, escondida numa moita, com a mão ferida e os olhos assustados. Ele disse que você ia morrer, sussurrou ela. Beatriz a abraçou, como se apertasse o mundo inteiro contra o peito. A raiva tomou o povo. No dia seguinte, quase 100 pessoas marcharam até a porta do casarão Antunes, mas o barão já não era mais um leão. Estava Murco, sentado na poltrona, com os olhos fundos e o corpo fraco. Quando Beatriz entrou, acompanhada de Jonas, ele apenas murmurou: "Você destruiu meu nome." Ela se aproximou lentamente. "Eu dei sentido ao meu, e o senhor teve a chance de ser lembrado com honra. Preferiu o ódio. Você é estéril. E ainda assim, se fez mãe, porque a maternidade não está no ventre. Está no coração. E isso, o senhor nunca teve." Ela deixou uma flor branca sob sua mesa. "Seu legado termina aqui, pai, mas o nosso apenas começa." Naquela noite, em meio à reconstrução da casa, algo surpreendente aconteceu. Beatriz desmaiou. Jonas a segurou. Chamaram a curandeira local. E o impossível se revelou. Ela estava grávida. O povo explodiu em alegria. "É milagre", diziam uns. "É justiça divina", diziam outros. Mas para Beatriz, era mais. Era a prova de que o amor cura o que a medicina diz impossível. Jonas chorou pela primeira vez. Deitou-se ao lado dela, com o rosto no ventre. "Nosso filho, fruto de uma terra renegada, vai nascer livre." Por segurança, mudaram-se para o outro lado da serra, um vilarejo chamado Terra Mansa, onde construíram uma escola, uma horta comunitária, e ensinaram leitura e liberdade às crianças menos negras, brancas, bastardas e órfãs. Beatriz passou a ser chamada de mãe do sertão. Jonas, de pai, sem corrente, mas o passado sempre ronda o futuro. E numa madrugada sem lua, o capanga Silvério voltou. Desta vez, com 2 jagunços. Incendiaram o celeiro, jogaram tochas sobre a casa. Beatriz acordou com o cheiro de fumaça. Correu para salvar os filhos. Jonas enfrentou os homens com uma enxada e o peito nu. Lutou como um gigante. Silvério ergo uma faca. Mas Luzia, agora com 10 anos, jogou-se sobre ele, com um pedaço de madeira. Desviou o golpe. Jonas conseguiu derrubá-lo, mas foi atingido no ombro. O povo chegou, acordado pelos gritos e pelo fogo. E desta vez, não houve perdão. Silvério foi por os outros expulsos. Ao amanhecer, a casa estava queimada, mas ninguém morto. Beatriz, com a barriga já saliente, ajoelhou-se no chão e disse: "Enquanto houver sol e terra, haverá semente." E o povo repetiu em coro. No dia seguinte, em ato coletivo, os moradores começaram a erguer uma nova casa, maior, com espaço para todos. Beatriz e Jonas, de mãos dadas, viam o futuro nascer da cinza. Mas antes do fim, ainda restava uma última revelação: Casa Nova ergue-se, como um monumento de barro e fé. Cada tijolo era moldado por mãos que antes limpavam o chão alheio. Cada madeira cortada vinha de florestas protegidas por quem, outrora, não tinha sequer o direito de escolher o próprio nome. Beatriz, com a barriga crescida, caminhava entre as hortas comunitárias e as salas da escola recém-pintada, com crianças de todas as cores correndo em volta. Jonas, mesmo ainda com o ombro ferido, guiava a construção da biblioteca, ajudado por jovens ex-lavradores, que agora sabiam escrever seus nomes. Mas no entardecer, uma figura inesperada apareceu no portão. A baronesa Clarice, envelhecida, magra, os cabelos brancos escondidos por um véu, os olhos como lagoas secas. Beatriz congelou ao vê-la. "Vim porque estou morrendo", disse a mulher, sem rodeios, "e queria ver com meus próprios olhos o que minha filha construiu sem mim." Jonas se manteve à distância, atento. Clarice se aproximou da neta Luzia, que brincava de bordar. "Foi você quem bordou isso?" perguntou, tocando um pano com o nome Beatriz costurado em rosa. Luzia assentiu. Clarice chorou. "Iup, a vida costurando silêncio. Você costura amor." Beatriz se aproximou. "Por que veio, mãe?" "Porque sonhei com seu pai, Beatriz. E no sonho, ele gritava da terra dizendo que errou, que o era tarde. E eu acordei com o peito vazio." Beatriz respirou fundo. "Não temos lugar para o passado aqui. Mas, se quiser ficar, pode aprender a plantar." Clarice assentiu. Ajoelhou-se na terra e enfiou os dedos num canteiro. "Então me ensine." Os meses passaram. A casa foi inaugurada com festa, música e comida feita por muitas mãos. O povoado passou a ser chamado de Terra Prometida. No altar, simples de uma capela erguida por Jonas, casaram-se ele e Beatriz, com alianças de ferro fundido e bênção dada por um padre mulato e cego, que dizia ouvir o amor mesmo sem vê-lo. Na cerimônia, Clarice cantou uma canção de Niná que cantava "Para Beatriz." E no mês seguinte, nasceu a criança, um menino, forte,
moreno, de olhos castanhos, e um tufo de cabelos dourados. Beatriz chorou ao vê-lo nos braços de Jonas. Como vamos chamá-lo? Perguntou ele. Herança? Sussurrou ela. Herança? Sam, porque ele é o que ficou depois de tudo. A única herança que vale, o amor que sobrevive. A criança cresceu nos campos, entre histórias contadas ao pé do fogão e lições de justiça dadas pelos pais. Luzia virou professora. Os irmãos abriram uma cooperativa agrícola. O povoado cresceu, com mulheres liderando conselhos, negros, sendo crianças bordando suas identidades nos panos e nos livros. E a história de Beatriz e Jonas passou a ser contada em cantigas, em teatros de bonecos, em rezas e romances. Ganha o nome do amor que não se vendia. Jonas, já velho, costumava sentar-se na varanda ao lado de Beatriz. Observava os filhos e netos correrem, as plantações verdes e fartas, e dizia: eu achei que minha vida era semente seca. Mas você regou o meu deserto. Beatriz, com os cabelos brancos presos em trança, respondia: e você me mostrou que até a pedra pode florescer. No último dia de Jonas, ele pediu para ser enterrado sob a mangueira que haviam plantado juntos. Assim, estarei sempre dando sombra e doce, disse. E ali foi colocado, com o povo, em silêncio, e os netos, bordando flores, no linho do caixão. Beatriz viveu ainda mais alguns anos. Escreveu cartas, deu entrevistas, contou sua história a jovens do Brasil inteiro. Na sua última carta, escreveu: a vida me arrancou de um trono de mentira e me deu um lar verdadeiro. Me chamaram de doente, de perdida, de pecadora. E eu fui. Tudo isso, mas acima de tudo, fui livre. E só quem ama na liberdade, sabe o que é ser humano.